Boa noite para você, meu irmão, minha irmã, que está sintonizando a Rede Século XXI. Estamos começando ao vivo mais uma madrugada de bênção. Sou o Padre Yuli, uma grande alegria chegar até você, a sua casa, a sua família, nesta terça-feira para rezarmos juntos, para aprendermos cada vez mais da Palavra do Senhor e, acima de tudo, para formarmos essa grande comunidade de fé, de vida, de oração, de partilha, não é? Como é bom estarmos juntos para falarmos e rezarmos as coisas de Deus. E eu convido você a ficar com a gente, vamos até 1h da manhã, como nosso costume, ao vivo, não é? Então a sua participação também é muito importante conosco. Então, desde já, nossas atendentes estão lá para colher o seu pedido, a sua intenção nesta noite, não é? Então ligue para a gente, vamos colocar o seu pedido, a sua intenção aos pés de Nossa Senhora Aparecida, logo mais no nosso momento mariano, não é? Pedindo a intercessão de Nossa Senhora, que leve esses pedidos até o coração de seu Filho Jesus. Então ligue para a gente, 0800 777 0021, o nosso telefone, para você falar ao vivo também, partilhar uma graça, partilhar uma bênção, também uma dificuldade, um sofrimento, partilhar os seus pedidos para que a gente possa rezar juntos, né? Como eu dizia, somos essa grande comunidade através da televisão, ao vivo, para rezarmos, para falarmos das coisas de Deus. Estamos no último dia deste mês de julho, não é? Primeiro semestre de 2018 que já se passou, não é? A partir de amanhã já adentramos ao segundo semestre desse ano de 2018, ao novo mês, portanto, a uma nova etapa em nossas vidas. Queremos hoje, então, agradecer a Deus ao mês que nós tivemos, ao mês de julho, com as alegrias, com as tristezas, com as dificuldades, com as nossas vitórias, com as nossas derrotas também, colocarmos tudo isso junto ao coração do nosso Deus, que a gente possa ter aprendido nesse mês, talvez, com as situações mais desagradáveis, para que a gente possa melhorar ainda mais no mês que vamos iniciar, o mês de agosto, que será, por sinal, o mês vocacional, onde vamos rezar pelas vocações. Hoje, dia 31 de julho, nós lembramos um santo da igreja, Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio é um santo lá do século XVI, fundador de uma congregação religiosa muito importante no mundo todo, não é? Os jesuítas, a Companhia de Jesus, assim chamada, né? Originalmente a Companhia de Jesus, uma ordem religiosa, não é? Chamada dos jesuítas, mais conhecido como jesuítas, não é? Tem uma missão muito específica hoje, junto às faculdades, aos institutos de educação no mundo inteiro, mas lá no século XVI, quando nasce, não é? Santo Inácio foi militar, não é? Depois tem um encontro com Jesus através de um acidente que ele acaba tendo, justamente combatendo como militar, e ele vai se tornar um grande soldado de Cristo, né? Então funda a Companhia de Jesus com mais alguns amigos e vai junto ao Papa dizendo que está ali disposto a fazer tudo o que seja necessário para anunciar o Evangelho, né? E se espalham pelo mundo todo a Companhia de Jesus. Então, um santo muito importante na história da igreja e na história da evangelização de tantos povos pelo mundo todo, os jesuítas. E o tema nosso, para a gente rezar hoje, também vem dos escritos desse grande homem que escreveu uma obra chamada Os Exercícios Espirituais, muito usado hoje em retiros pelo mundo todo, não é? É um itinerário de retiro, são esses exercícios espirituais. E o nosso tema para a gente rezar e meditar hoje, não é? Ele se voltará para os seus e não tardará. Também isso daí é uma palavra de Deus, dentro da Bíblia nós vamos encontrar isso em diversos salmos. Deus que se volta para os seus, Deus que se volta para aqueles que o buscam realmente. Você busca Deus realmente no seu dia a dia? Você busca Deus só quando você tem problema, dificuldade, tribulação? Ou você busca a Deus constantemente? Muitas vezes há pessoas que buscam a Deus só quando há problema, quando há dificuldade. Busca a igreja ou busca a fé como se fosse uma loja de conveniência. Isto é, eu busco quando eu preciso. Se eu não precisar mais, eu não busco mais a Deus, eu não vou mais à igreja, eu não preciso rezar mais. Portanto, Deus vem ao nosso encontro sempre. Entretanto, deve haver uma reciprocidade, isto é, eu também devo responder a esse chamado de Deus. Quer dizer, Deus não é um mágico, né? Muitas vezes
nós vemos por aí afora, até pessoas, pregadores, que fazem de Deus um Deus mágico, um Deus que estala o dedo, está tudo resolvido e todos os problemas serão solucionados ou desaparecerão. A nossa fé, na verdade, não ensina que Jesus é esse Deus. Muito pelo contrário, aquilo que é missão nossa, nós é que devemos fazer. Claro que a maior parte é Deus que faz, óbvio isso, né? 99% é Deus que faz, e faz muito bem feito. Entretanto, nós temos também a nossa parcela de responsabilidade e de compromisso no nosso dia a dia. Isto é, aquilo que nos acontece muitas vezes são também frutos das nossas escolhas, E nem sempre nós escolhemos os nossos caminhos ou as nossas decisões são tomadas de acordo com a vontade de Deus. Quantas vezes, numa situação difícil, nós nem lembramos de Deus, não é? E aí tomamos algumas decisões, vamos trilhar alguns caminhos e aquilo não corre bem, não é? E aí nós vamos dizer que Deus é o culpado, mas na verdade Deus não é o culpado porque muitas vezes nós também não nos aproximamos do Senhor para que realmente Ele pudesse nos iluminar e para que a gente fizesse aquilo que é necessário, fizesse a nossa parte, mas pedir a luz do Espírito Santo para tomar uma decisão numa situação problemática, numa situação difícil, numa situação que muitas vezes nós estamos e não conseguimos enxergar saídas. E talvez você esteja hoje justamente passando por uma situação assim. Um problema de saúde, um problema na família, o desemprego, enfim, eu não sei qual o seu problema, mas Deus conhece a sua vida e Deus conhece o seu coração. E Ele não quer nunca o nosso sofrimento, por isso Ele vem sempre em nosso socorro, quando realmente nós nos abrimos à graça de Deus e nós também vamos ao encontro do Senhor. Isto é, nós também temos esse desejo, esse anseio. Certa vez, Jesus disse que no Evangelho de São Marcos, isso aparece muito bem, que aquele que não se fizer como uma criança não entrará no reino de Deus. Em outra passagem, vinde a mim as criancinhas, os pequenos. Claro que Deus, ou Jesus não está dizendo que a gente seja infantil, seja tolo, não é isso, mas seja como uma criança, não infantil. A criança é aquela que tem a pureza no coração e ela abre-se, está aberta a tudo aquilo que lhe trazem. Uma criança não tem maldade no coração, ela tem a pureza em si. Depois, claro, ela vai crescendo e vai aprendendo e vai vendo os adultos e vai piorando, né? Mas a princípio a criança não tem maldade no coração. E é isso que Jesus quer dizer. Esteja aberto a Deus, não tenha maldade, tenha a pureza no coração. E hoje o que mais nos falta, não é justamente essa pureza, essa não maldade, não é? Que tudo que acontece e parece no mundo, sempre as pessoas pensam assim, mas qual o interesse dessa pessoa para fazer isso, né? Dá a impressão que tudo que se faz há um interesse por detrás e nem sempre é assim. E Jesus quer justamente nos orientar nesse sentido, sem interesse algum. Até porque o que é o amor? O amor é eu acolher o outro, é eu estar com o outro, é eu ajudar o outro, sem interesse algum, sem condição. Se há uma condição para eu amar, já não é mais amor. Veja, uma coisa está ligada à outra. E quando Jesus diz então que nós devemos ser como a criança, isto é, aberto, disponível, puro, sem a maldade no coração, justamente para que quando Deus vem ao nosso encontro, nós também possamos ir ao encontro de Deus sem a maldade, sem pensar em fazer uma troca, uma barganha, não é? Quer dizer, eu vou me aproximar de Deus ou eu vou fazer isso ou mais aquilo na igreja, na vida de fé ou diante de Deus e depois Deus me dá a graça e o pedido que eu preciso. Se Ele não me atender, eu não faço mais, né? Eu não vou mais à igreja, eu não rezo mais. Ora, se como Deus precisasse da nossa oração ou da nossa ajuda, Deus não precisa das nossas orações. Santo Agostinho vai dizer isso, né? Santo Agostinho diz assim, nós não rezamos a Deus porque Deus precisa da nossa oração. Nós rezamos a Deus porque nós precisamos de Deus. Não é Ele que precisa da gente, não.
Somos nós que precisamos aprender dele, estarmos junto dele, irmos ao encontro dele, porque ele está sempre disponível para ir ao nosso encontro. Ele sempre semeia a boa palavra, a boa semente, portanto. Entretanto, nem sempre essa boa semente cai no terreno bom, no coração bom. Não significa dizer que, olha, então Deus restringe numa igreja, numa comunidade, não é? Aqueles que Ele ama e o resto Ele não se importa, Ele não vai ao encontro dessas pessoas. Por exemplo, as pessoas que não vivem a fé, que não estão na igreja, Deus não vai ao encontro dessas pessoas? Deus vai ao encontro, sim, de todos. Não só aqueles que estão dentro da igreja ou numa comunidade, só aqueles que rezam. Não, Deus vai ao encontro de todos. Mas a questão é, será que essas pessoas vão ao encontro de Deus? Deve haver uma reciprocidade. Não adianta você querer casar com uma pessoa, mas aquela pessoa não quer se casar com você. Não quer nem ver você pintar de ouro na frente dele, né? Ou dela. Você não adianta nada, você quer se casar com aquela pessoa. Mas se não for recíproco, quer dizer, se aquela pessoa também não desejar o mesmo, não vai acontecer casamento algum. Assim também, a grosso modo, para a gente perceber também como Deus age na nossa vida. Deus não nos obriga a estarmos com Ele, Deus não nos obriga a amar, a fazer o bem. Fazer o bem e amar não é obrigação, eu faço por amor. Se for uma obrigação, então já não é amor, já não é fazer o bem, não é? Às vezes nós ouvimos isso muito comum na catequese, né? Não que esteja errado, mas há um equívoco sobre isso, né? Dizer assim, não, você tem que amar, você precisa amar, né? Não, você não tem que amar, você não precisa amar. Você ama se realmente isso é algo que você vai fazer, não por uma obrigação, nem por uma condição. Eu amo independente do outro, eu amo independente se alguém vai me obrigar a fazer isso ou não. Eu amo porque isso faz parte do meu ser cristão, porque eu tive uma experiência com Deus em Jesus Cristo. Por isso eu amo, por isso eu faço o bem. O amar, o fazer o bem, não é simplesmente porque há uma lei que diz que eu devo fazer isso. E se a lei não existir, então? Eu não faço o bem, eu não amo? Isso é muito comum, por exemplo, quando nós vemos em nosso país algumas leis para respeitar um determinado grupo de pessoas. Tem uma lei lá, se você não cumprir aquilo, você é punido, você vai para a cadeia, você paga uma multa, enfim. Mas então significa que se não houver uma lei para respeitar um determinado grupo de pessoas, é sinal que não há o respeito. Só se respeita porque há uma lei e se eu não respeitar eu vou preso. Ora, então não é amor, então não é por bem. Eu não faço porque eu quero, eu faço porque há uma lei que vai me obrigar a fazer aquilo, senão eu vou ser punido. Olha só onde nós chegamos. Portanto, nem toda lei é moralmente correta, ela pode ser legal, não quer dizer que ela seja boa, né? Então precisamos tomar cuidado. Nós, como cristãos, vivemos apoiados, baseados, fundamentados na palavra de Deus e naquilo que a igreja nos ensina a partir da palavra de Deus. Então veja, Deus vem sempre ao meu encontro, ao seu encontro, no seu momento de alegria, no seu momento de tristeza. Deus vai ao encontro daquela pessoa que está afastada da vida de fé, daquela pessoa talvez que nem a fé professe. Deus vai ao encontro. Senão nós vamos dizer que Deus só vem para o nosso grupinho. Não, não é assim não, o Espírito Santo sopra onde quer. Entretanto, o que muitas vezes acontece é que tais pessoas que estão distantes, que estão longe, na verdade não estão abertos à graça de Deus. Na verdade não estão em busca de Deus. Não há essa reciprocidade. Deus vai ao encontro, mas eles não vêm ao encontro. Não estão procurando isso. Procuram talvez outros caminhos, outras soluções, e às vezes até mágicas, muitas vezes, e que não se resolve nada em suas vidas. Muito pelo contrário, às vezes piora-se